Olá, estamos no JBR News desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Lago, hoje, ausente Estevão Damásio, por uma questão pessoal, iremos levar até você este conteúdo diário. Lembrando que é um conteúdo feito pelo grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. E o fato de hoje continua sendo o fato dos dias anteriores, ou seja, a eleição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora, não mais o resultado, fizemos ontem aquele conteúdo explicando as consequências dessa decisão para todos nós, cidadãos e políticos, mas hoje precisamos ver os reflexos imediatos deste momento, porque, afinal de contas, agora, de fato, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco são os comandantes das casas legislativas, respectivamente Câmara dos Deputados e Senado Federal. E aí eu já começo esse conteúdo de hoje, Rodolfo Lago, levando para o nosso seguidor o trecho de algo que chamou muito a nossa atenção, que já é uma carta conjunta, algo que raramente a gente vê. Normalmente há acordos, há diálogos, há votações combinadas, mas uma carta escrita a quatro mãos, ao que tudo indica, pelos presidentes das duas casas, colocando compromissos, quase um parlamentarismo, né? É algo que chama a nossa atenção. E eu vou colocar justamente um trechinho dessa carta, abrindo aspas. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados manifestam que trabalharão de forma conjunta, harmônica e colaborativa em todos os temas que possam facilitar e ajudar os brasileiros na superação do drama da pandemia, incluindo, sobretudo, a análise das possibilidades fiscais, para, respeitando o teto de gastos, avaliar alternativas de oferecer a segurança financeira através do auxílio emergencial. Fecha aspas, diz parte do documento. Rodolfo Lago, será que o pai do auxílio não será mais Jair Bolsonaro? Está contigo. O Alexandre, né, nossos amigos aí, nossos seguidores, fica a pergunta, passado o resultado. É o presidente Bolsonaro que hoje controla o Congresso ou é o Congresso que hoje controla o presidente Bolsonaro? Essa é a grande questão. Quem passou a perna em quem, né? Enfim, foi o Bolsonaro que construiu essa vitória acachapante do Arthur Lira na Câmara, do Rodrigo Pacheco no Senado, ou foram esses grupos lá, né, o Centrão, esses grupos, que construíram essa vitória e agora vão tratorar o governo Bolsonaro? Porque realmente, como você bem falou, o que a gente viu agora não é uma coisa comum. Os presidentes da Câmara e do Senado, eles não fizeram somente um acordo entre eles de procedimento, eles fizeram um compromisso por escrito, né, de pauta, e que não é necessariamente a pauta do presidente Bolsonaro, ou pelo menos não é aquela pauta que ele manifesta claramente. Por exemplo, auxílio emergencial não é uma coisa que o presidente Bolsonaro já tenha declarado claramente que ele apoia continuar. Pelo contrário, muito recentemente ele disse que achava que não havia dinheiro, que isso podia furar o teto de gastos, etc., né? Então tem coisas ali, né? Tem coisas nessa carta compromisso com o combate à Covid, né? De forma clara, de forma transparente, com ações concretas e tal. Isso não é exatamente o discurso que faz o presidente Bolsonaro, né? Então, em troca, talvez, o que me parece, o que fica aparecendo, né, Alexandre, é que é o seguinte: em troca da blindagem do presidente Bolsonaro, né, os dois presidentes novos da Câmara e do Senado dizem ao presidente agora: ok, mas nós vamos impor a pauta legislativa, não será o senhor que vai impor a pauta legislativa. Então a coisa já começa, né, curiosa, né? Vamos acompanhar para ver aonde que isso vai dar, mas já começa, no mínimo, de uma forma curiosa, né?
E o interessante, Rodolfo, é bom a gente levar um pouco do bastidor de Brasília para o nosso seguidor, porque Brasília, ela tem uma discussão que acontece aqui nos corredores do poder há muitos anos, que é justamente um desejo do Congresso Nacional se transformar de fato numa casa de decisões, numa espécie de parlamentarismo. Isso foi ensaiado desde 88, quando foi feita a Constituição. Os relatores, subrelatores, podemos nominar aqui alguns deles, entre os quais o próprio Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, o próprio Bernardo Cabral, que era o relator geral, entre outros, eram parlamentaristas convictos. E a Constituição, ela é parlamentarista na forma, na prática, melhor dizendo, na forma ela é presidencialista. E o Brasil fez aquele famoso plebiscito e optou pelo presidencialismo. Só que o que nós estamos vendo agora, Rodolfo Lago, e você deixou isso bem claro, é de fato uma espécie de parlamentarismo disfarçado, ou um ensaio, podemos dizer assim, para talvez a ideia do parlamentarismo voltar à tona nas discussões. Porque, como eu disse aqui e repito, essa discussão é presente nas rodas do poder há algumas décadas. Mas claro, não é colocado em prática, primeiro, porque o Congresso tem uma imagem para lá de ruim. Segundo, existe um plebiscito que determinou que o Brasil quer o presidencialismo. E aí eu volto para você, Rodolfo Lago. Eles vão, de fato, fazer um governo no qual o presidente os apoia, ou será um governo do presidente o qual o Congresso o apoia? Volta à mesma questão. Exatamente, acho que essa que é a grande questão, né? Fica aí, né, em alguns momentos, você bem falou, desde a Constituição de 88, que realmente ela criou essa dualidade, né? Porque a Constituição de 88, para quem não acompanhou, a gente relembra aqui, é o seguinte: até um determinado momento, a Constituição estava sendo toda construída para que nós fôssemos um país parlamentarista. Aí houve uma reviravolta num determinado momento, que o chamado Centrão, não é o mesmo Centrão de agora, mas era Centrão também que se chamava, grupo que se criou na Constituinte, apoiado pelo então presidente José Sarney. Esse grupo reage a esse grupo parlamentarista que estava escrevendo a Constituição, estabelece um segundo turno de votação, que não estava previsto inicialmente, onde as emendas tinham que ser confirmadas, e aí o presidente Sarney, com o apoio do Centrão, faz duas mudanças nesse processo. A primeira mudança era que o mandato do presidente Sarney, que era de 6 anos, ia passar para 4. Ele faz uma mudança e consegue botar o mandato para 5, e derruba o parlamentarismo, reestabelecendo o presidencialismo, e fica, então, acordado que haveria um plebiscito. Exato, Rodolfo Lago, você lembra muito bem. E é este plebiscito que impediu, ou pelo menos até agora, amarrou o desejo desses parlamentares. Porque, como você bem disse, desde 88 esse desejo vem acontecendo. E, inclusive, o mais interessante, inclusive com Arthur Lira, tá? Entre outros que hoje detêm poder na Câmara dos Deputados, alguns deles eram filhos daqueles parlamentares do Centrão da época, ou não? Exatamente, Alexandre. Exatamente. Então, o que aconteceu nesse processo todo, então? Nós ficamos um regime presidencialista, mas a Constituição tem vários instrumentos parlamentaristas, né? Que então criam essa confusão, dão esse poder forte para o legislativo, que é usado em diversos momentos quando o governo está fraco, né? E nesse processo que a gente tem um monte de partido aí, isso daí criou a história do presidencialismo de coalizão, que é muito criticado por muita gente, que o governo, para poder governar, precisa fazer esses acordos aí com um monte de gente, dar cargo, dar emenda, enfim, essa coisa toda, né? E o Centrão chega aí com essa força toda, aí
E aí, ao contrário do que se imaginava, impondo uma agenda ao presidente e não ao contrário, né? Não, perfeito. Eu acho que esse conteúdo de hoje ele foi um conteúdo quase que uma aula de história para o nosso seguidor. Porque nós tivemos o privilégio, né, Rodolfo, de nessas décadas acompanhar muito de perto. E a gente viu essa guerra, como foi dita aqui, nos bastidores do poder acontecendo. E, de fato, agora, pela primeira vez, ela é explícita. Na verdade, este documento, que hoje é o fato do dia e que nós trouxemos a você, seguidor, é uma coisa que comprova o desejo do parlamento comandar o jogo. Não tenha dúvida sobre isso. Se o presidente deixará, é que o Rodolfo Lago disse, vai depender da força dele. É o velho jogo da política, ou como a gente brinca aqui, né, Rodolfo? A política como ela é. É isso Rodolfo, aí. vamos lá. Qual a sua aposta hoje? Alexandre, eu acho que a gente ainda tem uma coisa que me chama a atenção, eu acho que vai ter desdobramentos, a gente precisa acompanhar, que é o seguinte: o senador Randolfo Rodrigues conseguiu as assinaturas para instalar a CPI da saúde, a CPI que vai investigar a responsabilidade do governo na questão da Covid-19, do combate à Covid-19. CPI das vacinas, enfim, o nome, vamos ver qual que vai ser. Mas sem dúvida nenhuma, uma coisa que vai criar confusão, vai criar problemas aí para o governo se, de fato, a CPI vier a ser instalada, né? Perfeito, Rodolfo. A minha aposta é para uma disputa interna também na Câmara dos Deputados, agora já com relação aos nacos de poder daquela casa, que é justamente a tão poderosa Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, porque está muito cotada, aliás, já esteve cotada desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal pelo PSL do Distrito Federal, a Bia Kicis. E agora, novamente, ela está na disputa para a presidência da casa. No primeiro momento, lá no início do governo do presidente da República, ela não entrou porque era uma deputada novata. Não era bem visto pela Câmara e pelos deputados que uma deputada que tinha acabado de chegar na casa já assumisse a principal comissão. Mas agora parece que ela conseguiu essa força. Porém, a minha aposta é que os velhacos da política não darão para ela essa presidência. Vamos ver com o tempo. Chegamos ao final do nosso JBR News desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Lembrando a você, este conteúdo está disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, no site do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Um abraço.